que agora eu quero trazer para a nossa conversa o Wagner Salaverry, gestor da Quantitas. Wagner, muito obrigada pela sua participação aqui na BMC News, seja muito bem-vindo, um ótimo dia para você. Bom dia, Paula, bom dia, Marco, é um prazer participar do programa com vocês. Obrigada. Olha só, Wagner, a gente estava falando, foi até essa pergunta que eu comecei a falar com o Marco, que acho que ontem foi o grande assunto, essa incerteza, na verdade, dessa aprovação aí do pacote dos Estados Unidos. A gente viu que isso afetou bastante o mercado lá fora. Você acha que a Bolsa aqui poderia perder os 100 mil pontos por conta disso? Quais os setores que seriam mais afetados? Qual que é a sua visão em relação a isso? Olha, eu acho que esses assuntos todos eles são muito ruídos de curto prazo, claro que atrapalham do ponto de vista tático o mercado, uma indefinição nas eleições dos Estados Unidos, uma indefinição com esse pacote que está algumas semanas para sair acaba não sendo divulgado, mas de qualquer forma eu penso mais como ruído. As eleições, a gente já tem uma situação bem mais provável de vitória do candidato democrata. O pacote me parece que, por ponto de vista político, ele está sendo atrasado, o Congresso democrata não quer votar isso para não dar vamos dizer assim, uma vitória para o Trump, e ficam cada um puxando para o seu lado o tamanho desse pacote. Então, acho que sim, atrapalha, com certeza não é bom, quanto mais previsibilidade, melhor, tanto do ponto de vista de pacote quanto de eleições lá fora, e naturalmente os papéis de commodities são assim, um pouco mais afetados, porque eles dependem do comportamento da economia mundial. E um pacote de ajuda nos Estados Unidos ele é importante para manter o ritmo de recuperação da economia americana. Se a gente tiver um atraso muito grande, um pacote insuficiente, a gente pode ter uma desaceleração dessa recuperação, que seria ruim para uma recuperação mundial. E aí, acho que o setor de commodities, as commodities como um todo, tendem a sofrer um pouco mais. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão do crescimento lá do coronavírus na Europa. A gente viu bastante, estamos falando bastante sobre isso essa semana. Você acha que podemos observar um movimento de aversão ao risco em ativos do Brasil por conta disso? Por enquanto, eu acho difícil. Essa é uma situação que, quando a gente monitora o número de casos, e comparativamente ao que aconteceu em março lá na Europa, os casos estão em um número até maior. Mas quando a gente compara a morte, o número de mortes atual ele é muito menor do que a gente teve. Então, isso é um aspecto bem relevante. Claro que já tem alguns lugares lá que estão praticando lockdowns, algumas restrições na economia, mas não me parece, provavelmente por conta dos protocolos que os médicos já conhecem hoje para tratar a doença, e as pessoas já estão mais acostumadas, que a gente teria uma nova situação de lockdown da forma como a gente teve no início do ano. E também a gente tem uma situação que é positiva, o tempo está a nosso favor do ponto de vista da vacina. A cada semana que a gente avança, a gente está mais perto de uma, vamos dizer assim, uma aplicação maior em grande escala de vacinas. E quando isso acontecer, eu acho que aí a gente vai ter uma situação de redução de percepção de risco do coronavírus no mundo inteiro. Claro que tem um aspecto mais relevante, que a epidemia surgiu na China na época do inverno. E a gente também está chegando perto dessa situação de novo lá. Final de ano foi quando surgiu na China. Então, o hemisfério norte, à medida que o inverno chega, esse risco de novos casos, de ter picos nas regiões dos Estados Unidos, Europa e também na Ásia, ele aumenta. Mas, hoje eu diria que é uma situação menos preocupante, porque, apesar do número de casos ser grande, o número de mortes tem sido bem menor e parece hoje pouco provável que a gente teria um lockdown em grande escala. Se isso acontecer lá, também teríamos uma dúvida de qual seria o impacto aqui do ponto de vista de mobilidade no Brasil. Porque o Brasil foi um dos países que mais teve casos. Então, é possível que a gente esteja cada vez mais próximo de uma situação de já ter alcançado uma imunidade de rebanho, ou, pelo menos em algumas regiões ou nas principais cidades. Acho esse um risco menor. E a cada dia que passa, cada semana que a gente tem mais próximo das vacinas, ele vai se tornando ainda menor. Olha só, Wagner, o Charles Martins está te elogiando aqui, falando que o Wagner é muito bom. E o César Nogueira fez uma pergunta aqui para você. Poderia perguntar ao nosso convidado se ele acredita que o pacote só sairá após as eleições americanas e como ele acredita que isso impacta no dólar e na Bolsa. É difícil, provavelmente esse pacote vai sair antes, porque os democratas também não querem ser, vamos dizer assim, responsabilizados por um atraso nesse pacote de ajuda. É difícil falar
qual é que vai ser o impacto no dólar. O dólar ele é influenciado por diversas outras variáveis, mas o que me parece, assim, o que nos parece razoável pensar é que uma vitória do candidato Biden, que isso é mais relevante até do que essa questão do pacote, do ponto de vista estrutural, ele leva uma situação de dólar mais fraco em relação ao mundo. Então, com relação a isso, até tende a nos beneficiar um pouco, dado que o real é uma das piores moedas do mundo em relação ao dólar. Então, acho que isso é um comportamento. A eleição dos Estados Unidos com o Biden, ele não necessariamente vai ser uma eleição ruim para nós aqui no Brasil. Uhum. Ô Wagner, falando um pouquinho até sobre essa questão do dólar, a gente viu que os estrangeiros vêm retirando grandes quantias, mais recentemente, nos poucos dias, nós vimos ali um saldo bem negativo em torno de 88 bilhões de reais. Você acredita que o investidor estrangeiro ele pode voltar com esse patamar, se a gente conseguir manter esse patamar dos 100 mil pontos? A Bolsa Brasileira, quando a gente olha ela em dólares, ela é uma das bolsas piores em desempenho no mundo em 2020. E não é por acaso, o Brasil foi uma das economias no primeiro momento que mais sofreu, e aí até a Bolsa nossa em real teve um desempenho muito fraco, e quando a gente percebe a questão fiscal, toda a fragilidade que já tínhamos antes da epidemia, e que se agravou muito depois com a quantidade de gastos, fez a nossa moeda perder muito valor. Então, acho razoável pensar que, à medida que a gente tenha uma sinalização mais clara de recuperação da economia brasileira, isso parece que está acontecendo, e numa situação de vitória do Biden, que até tende a nos fortalecer como um todo as economias, as moedas dos demais países em relação ao dólar, é razoável pensar que o estrangeiro tende a ter, na margem, um pouco mais de interesse em relação à nossa bolsa. Uma questão fundamental para nós são os resultados, a divulgação de resultados, né, que a gente vai ter já no segundo semestre desse ano e a expectativa para 2021. E quando a gente olha a questão de resultados, os números parecem bem promissores. A gente já teve poucos resultados anunciados no terceiro trimestre, mas há uma expectativa geral muito positiva. Por conta dessa questão de moeda melhorando, por conta de uma expectativa boa de resultados, e por causa da nossa bolsa ser uma das piores em desempenho em dólar, acho razoável que o investidor estrangeiro que retirou muito dinheiro aqui do Brasil nesses últimos meses, pelo menos volte um pouco desses recursos para cá. Acho que isso é bem razoável, e esse movimento mais recente parece mostrar que esse movimento de retirada chegou a certo limite. O Wagner, antes de trazer o Marcos Saravalli para essa conversa, eu quero rapidamente chamar a Débora Oliveira, porque são 10 horas e 11 minutos, o mercado acabou de abrir aqui, vamos ver o que ela traz para a gente. Fala, Débora. Bovespa 0 a 0, viu, Paulo? Agora está operando aqui numa queda de 0,07%, na verdade, uma instabilidade, aos 100.482 pontos, está mantendo aí os 100 mil pontos, mas ainda com todas essas indecisões, que a gente já falou muito bem aqui no início da BMC News, o mercado parece que está aí na expectativa, né? A gente vai continuar por aqui acompanhando, Paula. Tá ótimo, obrigada, Débora. Marco, trazendo você aqui para a nossa conversa junto com o Wagner. Eu tenho até uma pergunta aqui depois para fazer para o Wagner, mas vou deixar você aqui perguntar primeiro para ele. Bom dia, Wagner. Obrigado pelo tempo e de sua humildade sempre. Tudo bom? Eu acho que a gente deve ter algum parentesco aí na árvore, né, pela separação aí da redação, né? Saravés. Mas, Wagner, uma coisa que a gente escuta muito no mercado, é uma preocupação, acho que é natural, pelo menos as pesquisas vêm mostrando uma possibilidade, como você está falando, da eleição democrata acontecer, pelo menos é o que a gente tem de informação até o momento. Só que aí sempre o mercado acaba lendo mais uma notícia, republicano é pró-mercado, democrata é contra o mercado. Como é que, assim, agora é o momento bola de cristal, né? Teve eleição democrata, a bolsa derrete, o Biden já fala assim, não, o imposto das empresas vai subir, enfim, é só notícia ruim. Como é que a gente consegue acalmar ou não? Realmente é um cenário pelo menos um pouco mais desafiador. Como é que você vê uma reação da bolsa, principalmente americana, numa eleição democrata, pelo menos no curto prazo? Talvez no médio e longo prazo os fundamentos prevalecem, mas tem aquela ansiedade, né? Como é que você vê a reação em novembro, dezembro, janeiro do ano que vem, começo do ano que vem, em relação à democracia? Muita ansiedade, muita incerteza. Como é que a gente se traduz e se posiciona, né, para um cenário como esse? Eu acho que, se por um lado o Trump carrega consigo essa questão de ser um candidato republicano, que teoricamente seria mais pró-mercado,
com valores mais alinhados com o que o mercado entende como adequado, né, com os investidores. Por outro, ele foi um presidente republicano muito ruidoso, né, presidente protecionista, um presidente que causa muito atrito no seu dia a dia, e isso sempre traz uma certa... aumenta o nível de incerteza, né, todo mundo cuidando dos tweets do Trump. O comportamento dele não é um comportamento que seja previsível, e isso, de uma certa forma, traz um risco adicional aos mercados, trouxe ao longo desse tempo. Ao mesmo tempo, a redução de impostos que ele promoveu ajudou muito a aumentar o lucro das companhias norte-americanas, e isso fez com que o mercado de lá, até o início da pandemia, tivesse um desempenho espetacular, muito forte. Então, é um candidato republicano que ele traz alguns aspectos positivos que garantiriam uma continuidade dessa situação mais positiva, mas, por outro lado, ele trouxe riscos que não se esperavam ou até foram acima da expectativa. O candidato democrata, ele vai necessariamente ter que arrumar a situação fiscal com aumento de impostos, e isso o mercado não gosta. Mas, por outro lado, essa situação de previsibilidade quanto a comportamento com outros países, questão externa dos Estados Unidos, eu acho que isso vai ser mais positivo. Então, não dá para a gente dizer que vai ser uma grande alteração de rumos ou que um presidente seria muito melhor ou pior que o outro. Cada um deles tem aspectos positivos e negativos, e para nós aqui no Brasil, naturalmente, com o governo Bolsonaro, parece ter uma afinidade clara com o presidente Trump, e vai ter alguns desafios com o novo presidente. Como o presidente Bolsonaro aqui parece ter aprendido a lidar um pouco com essa questão de política interna, né? Iniciou o mandato num rumo e foi alterando, aproximando-se mais do centrão para ter uma maior governabilidade, eu não duvidaria também que ele fizesse alguns acenos, no caso de uma vitória democrata, para poder estar mais perto do novo presidente dos Estados Unidos, se houver essa alteração. Bom, pode falar, Marco. Wagner, deixa eu só me empolgar aqui, e só para trazer um pouco para o assunto do momento também, que é temporada de balanço, né? E a gente viu um caso ontem, que acho que ficou emblemático dessa temporada, que está começando, né? Mas a gente tem a famosa VEG, né? A VEG não para de subir, é um case muito bom, surpreende muito. E aí vem um balanço realmente acima das expectativas, um balanço forte, e a ação ela cai, né? Você acha que pode repetir? A gente pode ter outros cases? Esse vai ser talvez a característica dessa temporada de balanço, ou seja, resultados bons, né? Empresas boas e caras, mas na hora do momento ali já realiza, ou seja, sobe no boato, cai no fato. Como é que você está vendo esse tipo de case? Se quiser deixar também um alerta para essa ação específica, que são ações boas, mas melhor precificadas. Como você está vendo aí um resumo, antecipando um pouco um resumo, a característica principal dessa temporada agora? Olhando a primeira temporada, eu acho que a gente vai ter um desempenho geral muito bom. O terceiro trimestre vai ser um período marcado por uma recuperação forte de resultados. Isso vai ser bom, e a gente vai ter, e isso pode influenciar bastante o nosso mercado, na medida em que a gente tem cada vez menos ruídos políticos internos e externos, né? À medida que a gente tem uma eleição dos Estados Unidos acontecendo e aconteça dentro de uma definição, sem incertezas de recontagem, é positivo. À medida que a gente vai tendo eleições municipais aqui sem o ruído político local, porque o Congresso e o Executivo Federal se reduzem a capacidade de gerar novos problemas ou até de fatos novos, nós vamos estar muito concentrados na divulgação de resultado do terceiro trimestre. Acho que indústrias como um todo vão ter um resultado espetacular, né? A gente tem acompanhado o terceiro trimestre, vai ser marcado por um período de recuperação muito forte de vendas, né? Depois de um segundo trimestre fraco, toda aquela demanda que ficou represada, as indústrias começaram a atender ela no terceiro trimestre. Vai ter na siderurgia, bens de capital, quase todos os setores industriais muito fortes. No varejo, a gente vai ter um desempenho também muito forte ainda. Aqueles setores que já estavam bem na pandemia, supermercados e e-commerce, continuaram tendo bom desempenho no terceiro trimestre, e aqueles que tinham sofrido no segundo, principalmente no segundo trimestre, que é vestuário e alguns outros segmentos, já tiveram um terceiro trimestre melhor, com a abertura já das lojas em shopping, por exemplo. Commodities, por conta do dólar forte também ao longo do terceiro trimestre, também vão ter desempenhos mais fortes. A gente já teve uma prévia de divulgação de Vale, que foi até um pouco abaixo da expectativa de mercado, mas ainda assim vai dar um resultado muito forte, tanto na Petrobras também. Então, acho que a gente vai ter uma temporada muito boa.
especificamente falando de VEG, a VEG é um caso atípico, eu diria, no mercado. Conheço a empresa há muito tempo, mas quando a gente olha a precificação da VEG, né, o valor que a empresa está em bolsa, e a gente percebe claramente que muitos investidores estão atribuindo a ela um crescimento fortíssimo, acelerado, né, por conta dos seus negócios estarem na parte de eletrificação, e isso, vamos dizer assim, há uma grande tendência no mundo de eletrificação, seja de automóveis, ou até o aumento do volume de investimentos aqui no Brasil em setores que não consumiam tantos produtos elétricos e que passarão a consumir como saneamento. Todo esse marco regulatório de saneamento, por exemplo, vai ajudar muito na venda de motores elétricos, né, bombeamento de estações e tal. Então, eu acho que a VEG foi um caso claro de subiu, porque o mercado já sabia que o resultado ia ter uma performance muito forte, um crescimento muito grande, e no dia que acontece a divulgação, muita gente vai lá e realiza o lucro. É um caso atípico, eu acho que é uma excelente empresa, mas que para o investidor que está comprado hoje continuar ganhando dinheiro, ela vai ter que entregar um resultado que eu, particularmente, acho difícil de entregar em termos de crescimento. Do setor de bancos, você acredita que os bancos eles poderão diminuir o seu desconto após a divulgação dos resultados? O PDD, a provisão sobre devedores duvidosos, você acha que poderá ser menor? É bem possível que sim. A gente teve primeiro e segundo trimestre muito fortes em provisões. Os bancos já vinham carregando níveis de provisões adequados, e com a pandemia esse nível foi muito, muito mais alto do que o normal, vamos dizer assim. Do primeiro para o segundo trimestre houve uma redução, já um pouco dessas provisões adicionais, e há uma expectativa no mercado, quando a gente vê várias prévias divulgadas por analistas sell-sides e também pelos investidores que acompanham diretamente o lado buy-side, há uma expectativa de redução de provisões. Os bancos, como um todo, eles estão muito preparados, né, do ponto de vista de provisões, com colchão de liquidez muito grande para absorver essas perdas. E o ritmo da economia brasileira de recuperação surpreendeu positivamente, né, do meio da pandemia até hoje. Há uma surpresa muito positiva, o que ajuda também a reduzir o efeito negativo em termos de devedores duvidosos nos bancos. Há uma expectativa, sim. Acho que o mercado, que hoje penaliza bastante os bancos, não só por conta dos PDDs, mas também pela competição acirrada e pela queda de juro, né, competição com fintech, queda de juro batendo no spread dos bancos. Todos esses aspectos são aspectos que justificaram bastante essa queda dos bancos na B3 como um todo. E como a gente já tem uma sinalização de que a Selic, né, a curva de juros futura inclinou bastante, há uma expectativa de que a Selic tenha atingido o piso e daqui para frente as coisas vão ter uma tendência um pouco diferente, é razoável pensar assim que os papéis de bancos podem ser dos setores com uma reação mais forte num espaço, num horizonte de tempo de 12 meses. Eu acho que é bem razoável pensar nisso sim. Eu queria falar um pouquinho sobre as reformas. Você acha que o risco fiscal ele ainda continua e mediante as reformas acabarem seguindo somente para o ano que vem? Você acredita que essa postergação para 2021 pode precificar os ativos de risco para baixo, na medida que os investidores mantêm essa dúvida sobre as reformas? Qual é a sua visão sobre isso? Acho que todo mundo está olhando já para 2021, não parece nada razoável pensar por conta das eleições, da configuração atual de troca da presidência da Câmara e do Senado também, que a gente vai ter alguma votação esse ano, não faz sentido. E o mercado vai monitorar agora como é que vai ser o comportamento da eleição das novas casas, como o governo vai trabalhar essa nova eleição e a composição de maiorias. É muito relevante isso, mas olhando hoje, a gente não tem ainda condições de ter uma ideia clara qual vai ser esse cenário, quem serão os novos chefes do Congresso, e como é que o governo vai se relacionar com esses novos presidentes de Câmara e Senado. Então, todo mundo vai acompanhar isso mais no início de 2021 com mais atenção, até porque o governo vai ter um período razoável para trabalhar em cima desses aspectos. É um governo que faz sinais muito diferentes, né? Em alguns momentos parece se aproximar bastante do Congresso, mas é um governo que tem uma dificuldade grande de articulação. Então, se no início de 2021 a gente tiver uma sinalização que os novos presidentes tiveram uma cooperação, uma mão do governo por trás dessas suas eleições, acho que o mercado pode acreditar de novo numa chance maior de reformas. No ritmo que a gente está hoje, na situação que a gente está hoje, o mercado coloca uma dificuldade grande disso. É um governo que teria uma maioria fácil, vamos dizer assim,
no Congresso para fazer as votações que lhe interessam, mas é um governo que articula mal, é um governo que, dentro dos seus ministros, acaba criando muitos ruídos, não consegue articular todas essas questões internas, as definições claras dentro do governo para poder votar no Congresso. Essa situação permanece, mas como a gente tem eleição municipal e depois eleição da presidência, esses assuntos acho que vão ficar em banho-maria, o que até é positivo para o mercado, porque na ausência de ruído negativo, pelo menos a gente vai estar olhando mais para os resultados das empresas e para a situação da economia, que são aspectos que, no nosso entendimento, são bem mais positivos do que negativos. Ok, Wagner, eu quero trazer agora mais um giro com a Débora. Vamos ver as altas e baixas do momento, o que está se destacando? Fala, Débora. Vamos lá, Paula, pelo menos agora o Ibovespa conseguiu subir um pouquinho, ainda está agora no positivo, 0,03%. Na maior alta de hoje a gente tem VEG, depois dessa temporada, depois dessa divulgação de resultados, está subindo 2,23%, Embraer sobe 1,47%, Suzano 1,04%. Nas baixas a gente tem Cogna caindo 1,98%, CVC Brasil caiu 1,39%, e Rumo está caindo 1,31%, lembrando que CVC também teve aí um registro de prejuízo líquido divulgado do segundo trimestre. Paula. Obrigada, Débora. E aí, Marcos Saravalli, acabamos de falar de VEG, qual a sua leitura? Na leitura, que até uma provocação que eu ia fazer para o Wagner, mas é um pouco disso, né? A gente tem um dia de queda, depois 365 dias de alta na VEG. Ela caiu muito pouco ontem para a alta que vinha acumulando, né? Muita gente falando que... E essa história, como o Wagner fala, assim, a gente já escuta eu pelo menos já escuto há mais de 20 anos, que o papel é caro, mas eles são muito bons e tem muita gente querendo comprar a VEG, né? Essa é a leitura que a gente tem. Uhum. O Wagner continua aqui com a gente? Sim, estou aqui. Quero agradecer primeiro a sua participação aqui na BMC News, dizer que foi muito importante para a gente ter um pouquinho aí do seu tempo conosco. Muito obrigada, viu? Tenha um ótimo dia. Sempre um prazer. Um abraço, bom trabalho para todos.